Bom dia a todos. Dando continuidade a mais uma reunião de atualização em temas relevantes na prática clínica. Hoje, sobre a coordenação da disciplina de Clínica Geral e Propedêutica, sobre o serviço do Hospital Universitário. Então, quem vai apresentar o caso clínico é a Bianca Sá, doutora Bianca Sá, que é R2 de Medicina de Família e Comunidade, e quem vai discutir o caso clínico é o professor Gustavo Gusso, que é professor da disciplina de Clínica Geral e Propedêutica. O tema que vai ser abordado é discussão de caso, prevenção e cascata diagnóstica. Bom dia, meu nome é Bianca. O caso que eu trouxe para apresentar aqui hoje é do Sr. APS, masculino de 71 anos. Eu estruturei o caso por lista de problemas e registro orientado por problemas. Então, na realidade, eu trouxe um resumo dos registros que a gente tinha desse caso no prontuário. Ele é natural de Pernambuco, residente em São Paulo há 40 anos, casado, 5 filhos, mora com a esposa, tem com os 3 filhos, um genro e 3 netos. É hipertenso há 4 anos, tem obesidade grau 1, apresentou uma glicemia de jejum alterada, tem osteoartrose de joelho direito e tem medicações de uso contínuo, hidroclorotiazida de 25 mg, um comprimido por dia, enalapril de 20 mg também uma vez ao dia. E na maioria das vezes que ele procurou os serviços da UBS eram com queixas bem pontuais, agudas, de dor. São esses a maior parte dos registros dele. Até que no dia 18 de junho de 2013, ele tinha 68 anos então, ele procurou o serviço com uma dor a movimentar o pescoço à direita. Essa dor já tinha 2 meses. Ele já havia feito uso de relaxante muscular sem melhora. Ao exame físico, ele apresentava uma pressão de 13/9 e apenas dor à movimentação cervical. Não tinha nenhum sinal flogístico, não tinha contratura muscular, não tinha nenhuma outra alteração ao exame físico, a não ser essa dor à movimentação. Foram solicitados exames de rotina, foi prescrito ibuprofeno por 5 dias e acordado um retorno em 3 meses para avaliação dos exames e para avaliação da melhora da dor. Ele retornou em 3 meses, em setembro de 2013, ainda mantinha essa queixa de dor. Na realidade, ele passou em consulta com enfermagem, também para avaliar o resultado dos exames dele, que vieram normais. O enfermeiro discutiu o caso com o médico e, por um motivo que não fica claro em prontuário, foi solicitado ultrassom cervical para a investigação dessa dor. Nesse período, houve troca de médico de equipe, o paciente ele foi encaminhado e passou em consulta em ambulatório de especialidade, não tem registro disso em prontuário. Ele precisava de um novo encaminhamento para ter o retorno lá na rede secundária. Então, ele retornou em março de 2014 na UBS, trazendo esse ultrassom cervical, pedidos de exames e solicitação de novo encaminhamento para o especialista. O ultrassom cervical, que foi realizado em dezembro de 2013 para a investigação da dor, avaliou tireoide com contornos regulares e com um nódulo em lobo esquerdo de 6 milímetros. Parótidas estavam normais, não tinha nenhuma outra alteração nesse ultrassom cervical. Ele já trazia resultados de exames de função tireoide, todos normais, TSH, T4 livre, anti-TPO, tireoglobulina, todos normais. Então, ele tinha um nódulo tireoidiano a esclarecer, foi reencaminhado para o endócrino e retornou em abril, trazendo a contrarreferência desse endócrino, que tranquilizou o paciente, falou que seriam realizados exames laboratoriais, ultrassom e retornos anuais para investigação e controle desse nódulo. Foi renovada a receita de hipertensão para ele e solicitados exames de rotina. Então, entre abril de 2014 e fevereiro de 2016, ele passou em 10 consultas, entre renovações de receita, solicitação e avaliação de exames. Teve um episódio de hipotensão, acompanhou a perda de peso. Nesse período, ele trouxe um novo ultrassom de tireoide em março de 2015, que tinha um cisto de conteúdo espesso no lobo esquerdo, não tinha descrição no registro das dimensões desse cisto. Tem um registro no campo plano em abril de 2015, considerando avaliar se realmente há necessidade de acompanhamento no ambulatório de especialidade. E aí, em fevereiro desse ano, ele traz exames para o controle anual. Todos os exames estão dentro dos limites da normalidade, algumas alterações do lipidograma, mas função tireoide é normal.
traz um novo ultrassom de fevereiro de 2016, dessa vez com 2 nódulos. Então, o primeiro nódulo no terço superior do lobo esquerdo, tinha calcificações no seu interior, calcificações na periferia, tipo casca de ovo, e dimensões de 1,1 por 1,1 por 1,1 centímetro. O nódulo 2, no terço inferior do lobo esquerdo, ele é misto de componente sólido e ecogênico com foco hiperecogênico, que poderia representar coloide, com halo hipoecogênico no seu interior. A dimensão desse nódulo é de 0,7 por 0,6 por 0,3 centímetros, e as dimensões dos lobos é de 4,2 centímetros cúbicos para o lobo direito, 4,1 para o lobo esquerdo e um istmo de 0,3 centímetros. Até então, ele não tinha realizado ainda a PAF, mas nesse último ultrassom ele estava já com um nódulo maior do que 1 centímetro, então já havia indicação para a PAF, que ele realizou em julho desse ano. PAF guiada por ultrassom, o nódulo tireoidiano já estava de 1,7 por 1,1 centímetro, aquele com calcificações. O parecer diagnóstico do quadro citológico é de tireoidite linfocitária ou de Hashimoto, celularidade baixa, células presentes foliculares, linfócitos e macrófagos, ausência de atipias nessas células, isolados em pequenos blocos, embolocado em parafina com escassa celularidade. Então, e nesses exames laboratoriais que ele trouxe, ele tinha só uma glicemia de jejum no limite superior da normalidade. Foi então tranquilizado o paciente com relação ao seu quadro clínico e orientado dieta para essa glicemia de jejum. Para a discussão de caso, eu vou convidar o professor Gustavo Gusto para iniciar. Vamos lá. Então a gente trouxe um caso que é bem típico de unidade de saúde, assim, típico no sentido de não serem feitas as coisas sempre adequadamente, enfim, acontece muito frequentemente. E aí eu trouxe algumas perguntas orientadoras. Até a professora Rosa sugeriu que se tivesse aquela estratégia do quiz de responder pelo celular, teria as respostas. Mas quando fazer rastreamento de câncer de tireoide, seria uma pergunta orientadora para discutir o caso. A cascata diagnóstica deve ser interrompida, em que momento, nesse caso? E a chance de sobrediagnóstico nesse tipo de situação é maior em nódulo detectado em rastreamento ou na investigação clínica, né? Então, essas seriam perguntas que ajudariam a gente a discutir o caso. Antes, um comentário, não sei se ela falou, a gente registra na unidade de saúde no método orientado por problemas, então é sempre subjetivo, objetivo, avaliação e plano, e assim dá uma sequência, né? Um plano leva outra anamnese e assim por diante. Então, o rastreamento de câncer de tireoide, ele não tem um respaldo científico que subsidie essa ação, pelo menos o próprio instituto que tem maior reputação na compilação da informação científica e na sugestão de quando rastrear, que é o US Preventive Service Task Force, não tem uma recomendação atual, parece que eles estão fazendo uma, mas a literatura sugere algumas situações de exceção, que seriam então essa síndrome de neoplasia endócrina múltipla e poucas situações então que estaria indicado o rastreamento de câncer de tireoide. No caso, o rastreamento do câncer de tireoide partiria, então, acho que eu pulei alguma, não, partiria de uma massa tireoidiana, né? Então, quer dizer, o rastreamento não, a investigação clínica, né, do câncer de tireoide partiria de uma massa tireoidiana, né, descoberta na palpação, e aí teriam 2 caminhos, quer dizer, um caminho seria, se o hormônio tireoidiano estivesse baixo, nem seria o próximo passo o ultrassom, mas se sim o hormônio tireoidiano estivesse normal ou aumentado, partiria para a ultrassonografia da área e para investigar essa massa. Então, na verdade, isso não é um rastreamento, é uma investigação clínica que é o caminho que se levaria à indicação, o caminho mais comum, a indicação de ultrassom dessa região da tireoide para detecção de nódulo. E aí, o nódulo, os protocolos também geralmente sugerem
algum limite para fazer a aspiração, né, o PAF. Então, entre 1 e 2 centímetros, dependendo das características do nódulo, é a indicação para fazer o PAF. Menos que 1 centímetro, geralmente não tem essa indicação, com raras exceções, quando, por exemplo, quando tem linfonodos anormais. Então, nesse caso, foi feito, na verdade, um ultrassom da região cervical por um desconforto, não foi a investigação clínica especificamente do nódulo de tireoide, ou de uma massa na região cervical, e esse foi um primeiro problema que desencadeou isso que a gente chama de cascata diagnóstica. E aí, para contextualizar, teoricamente, essa situação, eu vou aqui falar um pouquinho das modalidades de prevenção. A gente conhece mais classicamente essa linha chamada História Natural das Doenças, em que a gente faz prevenção primária antes da doença, secundária entre a doença e o sintoma, e terciária depois de um sintoma. Tem um outro modelo que foi descrito por um médico belga chamado Marc Jamul, que vai estar até no Brasil no mês que vem, no Congresso Mundial de Medicina de Família, que ele, em vez de colocar essa linha, que é chamada História Natural das Doenças, ele quebrou em 4 quadrantes. O problema da História Natural das Doenças, que a gente aprende, é que, na verdade, esse nome é um pouco capcioso. Na verdade, não existe uma história natural das doenças, porque apenas uma doença leva à morte. Então, a maioria das doenças não tem essa história, entre aspas, natural. Então, tem uma série de sintomas que não levam à doença, ou que não trazem doenças no seu conjunto, e uma série de doenças que nem causam sintoma e nem a morte. Então, esta linha natural da doença, com esse nome, parece que sempre é assim, e na verdade é uma exceção. Então, ele quebrou num quadrante, sendo que o eixo vertical é o eixo do paciente, e o eixo horizontal é o eixo do profissional de saúde. E aí, para fins didáticos, fez uma linha imaginária entre não doença e doença no eixo horizontal, e enfermidade ou mal-estar e bem-estar no eixo vertical, que é o eixo da pessoa, do paciente. E aí teriam-se 4 quadrantes, sendo que o primeiro quadrante superior esquerdo é o mesmo conceito da História Natural das Doenças, ou seja, a pessoa não se sente mal, nem tem uma doença, se faz prevenção primária, que é a promoção à saúde. O segundo quadrante superior direito é o mesmo conceito também do Lewin Clark, que a pessoa tem uma doença, mas não tem uma enfermidade, faz rastreamento. O terceiro quadrante inferior direito também é o mesmo conceito, mas a pessoa se sente mal e tem um sintoma, então ou se sente mal ou tem algum sintoma e tem alguma doença já, e faz-se a investigação clínica. E aí se acrescentou o 4º quadrante, que é a prevenção quaternária, que não era previsto, que é exatamente quando a pessoa tem um sintoma e não tem uma doença propriamente dita, e aí o conceito de doença e não doença não é tão não tem uma linha tão clara assim. Isso aqui é uma representação muito mais gráfica, e aí se faz a prevenção quaternária, que foi definida como uma ação feita para identificar um paciente em risco de supermedicalização, e é assim que está nos artigos que definem prevenção quaternária, e proteger o paciente de uma nova invasão médica, ou seja, quando ele tem um sintoma, mas não tem doença, que é, nos estudos de atenção primária, entre 30% e 50% da demanda nesse ambiente de pouca definição diagnóstica, muita incerteza. E aí, segundo o próprio Jamul ainda, a gente faria exames em algumas situações. Primeiro, prevenção para fazer prevenção secundária, no rastreamento ou na suspeita de uma doença. Às vezes a gente faz prevenção terciária, faz exame para fazer uma investigação clínica, e é a prevenção terciária, ou se faz também exames para tentar tranquilizar o paciente e o médico na prevenção quaternária, quando tem sintomas, mas a gente não tem uma doença estabelecida. E aí, só para também homogeneizar esses conceitos, a gente fala muito de prevenção, mas então aqui a gente está usando o conceito do Lewin Clark, que fala de prevenção primária, secundária e terciária, mas existem outros autores que as pessoas usam.
além do Lewin Clark, que é o que a gente mais estuda nas faculdades de medicina, enfim, nas disciplinas que tratam de prevenção, existe também um conceito muito usado, é usado, por exemplo, de Jeffrey Rose, que fala de prevenção secundária quando a gente evita um segundo episódio, né? Então, por exemplo, quando a pessoa já teve um infarto, a gente vai fazer a prevenção secundária de um segundo infarto, que neste caso seria, para o Lewin Clark, prevenção terciária, porque a pessoa já tem sintomas e uma doença estabelecida. E aí tem outro autor que usa o conceito de prevenção quaternária, que é o Bury, na mesma linha, a história natural das doenças, só que próximo à morte, ou seja, quase como sinônimo de cuidados paliativos. E é diferente do conceito do Mark Jamul, que eu apresentei, que trata a prevenção quaternária quando a pessoa tem um sintoma e não tem uma doença. Este caso especificamente, a pessoa começou, não sei se vocês lembram, com um desconforto na região cervical e foi pedido um ultrassom desta região que detectou o nódulo de tireoide e o caso adotou um caminho totalmente diferente do que era o início, o sintoma pelo menos. E aqui é um artigo que eu estou escrevendo que fala um pouco disso aqui. Quer dizer, existe a intenção, quando a gente pede um exame, a intenção ela pode ser de prevenção secundária, terciária e quaternária. Mas o desfecho é outro. Então o que aconteceu foi fazer uma investigação muito questionável de um desconforto na região cervical e aconteceu, enfim, uma investigação clínica que seria a prevenção terciária e aconteceu um rastreamento involuntário de nódulo de tireoide. Isso é comum, por exemplo, em ultrassom abdominal. A gente quer fazer uma investigação de uma dor X, seja hipocôndrio direito, e aí o ultrassonografista ele faz do abdômen inteiro e acaba fazendo um rastreamento, detectando um cisto, um nódulo que a gente não estava procurando. Então a gente faz uma prevenção terciária e acaba resultando numa prevenção secundária. E aí a brincadeira que a gente faz é isso, né? Falar para o ultrassonografista focar só naquela área que a gente está pedindo para ele, sem ficar fazendo o rastreamento do abdômen inteiro. E muitas vezes a gente também pede, às vezes em vez de pedir só a localização que a gente está investigando, a gente às vezes amplia e faz então isso que a gente está chamando de prevenção ou rastreamento, prevenção secundária involuntária, né? E aí o caso ele toma um rumo inesperado e muito prejudicial, tanto para nós como médicos quanto para o paciente. E aí é isso que acontece, é o que a gente chama de cascata diagnóstica, que é um conceito da literatura. Ele foi primeiro descrito em 1986 por Moldstein, quer dizer, ele pegou o que existia já descrito para, vamos dizer assim, na biologia, na cascata de coagulação, transportou para a nossa prática no cuidado, vamos chamar assim, longitudinal, no dia a dia, que um exame leva ao outro, etc. e tal, com desfechos nem sempre controlados e muito desfavoráveis, né? Então ele descreveu como uma cadeia de eventos iniciados por um teste desnecessário, um resultado inesperado, ou a partir da ansiedade do paciente ou do médico. Isso é o que está no artigo do Moldstein, que depois um outro autor chamado Dale resgatou e publicou um artigo com alguns dados interessantes. Eu vou falar um pouco dessa cascata prejudicial, né, que foi a história do caso, mas existe uma cascata, que é a cascata, vamos chamar assim, benéfica, que é a função de filtro que acontece, que deveria ser o esperado do sistema de saúde, enfim, da nossa prática como profissionais de saúde, que a gente faz uma investigação do mais geral para o mais específico. E aí tem o exemplo do sangramento retal, que é o seguinte: a pessoa, primeiro o filtro que acontece é o dela mesma, quer dizer, ela evita ir no profissional quando ela acha que o sangramento não é perigoso, que é um filtro pessoal que já aumenta 20 vezes a probabilidade pré-teste de ser um problema grave.
Quando ela procura o generalista, ele também faz mais um filtro, e aí, quando a pessoa chega a ter que investigar mesmo esse sangramento com um exame ou com um especialista nesta área, a probabilidade pré-teste já aumentou 18 vezes e já tem 36% de chance de ser um problema real, não só um sintoma inespecífico. E aí o Dale, então, ele usa alguns exemplos de cascatas nocivas, e o primeiro é exatamente os incidentalomas endocrinológicos, que, enfim, existem outros, né, de adrenal, etc., que ele também descreve no artigo, mas podemos dizer que o nódulo de tireoide é um desses incidentalomas. E um dado também que a gente sabe é que quanto mais exames a gente pede, maior a chance de ter um teste anormal e de produzir um falso positivo e um sobrediagnóstico. Ou seja, nesse artigo do Dale, ele fala que se a gente pedir 100 exames, a gente tem praticamente 100% de chance de um dos resultados virem anormais, só aumentando a chance de sobrediagnóstico ou falso positivo. Para terminar, então, só um pouquinho de sobrediagnóstico, que é um conceito que tem sido muito discutido por esse grupo de Dartmouth, que é liderado por Gilbert Welch, que escreveu um livro sobre esse assunto. E aí, só para definir também, ocorre quando as pessoas são diagnosticadas por problemas que não causaram sintomas, ou seja, é diferente de falso positivo. E aí, nesses encontros do grupo que discute sobre o diagnóstico, tem se discutido muito o conceito quando acontece esse desvio, vamos dizer assim, como foi do caso, e diagnosticou uma outra coisa, e quando parte de uma investigação clínica, eles têm, ou algumas pessoas desse grupo que estuda sobre diagnóstico, tem chamado de misdiagnosis, e aí o sobrediagnóstico clássico partiria mesmo de um rastreamento e não de uma investigação clínica, né? E aí, enfim, quanto mais lento a progressão de um tumor, de um câncer, maior a chance de diagnóstico, mas também de sobrediagnóstico. Quanto mais, quanto maior, vamos dizer assim, quanto mais rígido o critério, também maior chance de diagnóstico, sobrediagnóstico. Isso aqui é uma tabela que está no livro do Gilbert Welch. Quando a glicemia de jejum, por exemplo, passou de 140 para 126, aumentou muito os novos casos e também a chance de sobrediagnóstico. E a mesma coisa aconteceu com hipertensão, dislipidemia, osteoporose. E é muito difícil, depois que a gente rastreia, e aí também foi o caso, a gente fazer a interrupção da cascata diagnóstica, né? Eu estou escrevendo um capítulo de um curso de preceptores do Ministério, eu estou justamente falando disso, discutindo como que o preceptor discute com o residente a interrupção da cascata diagnóstica, porque é um problema muito difícil, né, da gente, depois que já tem um problema diagnosticado, conseguir fazer essa interrupção. Esse aqui é um artigo mostrando do carcinoma in situ. Falaram para as mulheres o seguinte: se você tivesse um tumor que tivesse 1% de chance de se tornar invasível, qual que seria, você decidiria tirar a mama, um tumor de mama, né? Se o tumor tivesse 1% de chance de ser invasivo, 40% das mulheres decidiriam fazer mastectomia radical. Se ele chegasse a 33%, que é um dado mais ou menos razoável para carcinoma in situ, 80% das mulheres decidiriam fazer mastectomia radical. Ou seja, depois que a gente tem um diagnóstico que nos traz uma incerteza, a decisão das pessoas em geral é continuar a cascata e ir até o final, né? E que muitas vezes leva a isso, enfim, tireoidectomia, mastectomias, etc. Como que a gente mede sobre diagnóstico? Em geral, é feito por esses gráficos, ou seja, uma medida estatística pós-evento, né? Existe um conjunto de novos diagnósticos e depois a mortalidade, e a área entre esses dois gráficos seria o sobrediagnóstico, né?
E aí o Gilberto Welch discute que a manutenção da mortalidade nesses casos de sobrediagnóstico seria muita coincidência que todos os novos casos tivessem um tratamento efetivo. Poderia-se, essa hipótese ela é viável, mas é muito pouco plausível. E aí, esse aqui é o exemplo de câncer de tireoide, desde a década de 90 até 2010, mais ou menos, e a quantidade de novos diagnósticos e de mortes, a mortalidade se mantendo estável, e essa área embaixo seria sobre o diagnóstico. Aqui é um estudo recente da Coreia do Sul, que fez uma grande ação governamental de rastreamento de tireoide, e esses gráficos são, talvez não dê para vocês lerem, mas a curva maior é o último período, né? As curvas mais baixas são períodos anteriores. Então a menor é de 88 a 92, depois 93 a 97, 98 a 2002, e a última, a maior, é de 2003 a 2007. Então a incidência de câncer de tireoide por 100 mil habitantes. E aí, com a ação de rastreamento governamental na Coreia do Sul, explodiu a quantidade de sobrediagnóstico de câncer de tireoide, sendo que o esperado era muito menor, mostrando que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de ação. Então é isso, estima-se que 90% dos novos cânceres de tireoide na Coreia do Sul foram sobrediagnósticos, segundo esse artigo do New England desse ano, agora de agosto de 2016. Uma iatrogenia governamental. Então, muito bem, era isso, é um conceito estatístico e tem um conceito também que o Gilberto Welch descreve, que é o de reservatório, quer dizer, a quantidade de problemas que as pessoas têm, elas estão reservadas nos organismos, quando a gente faz rastreamentos, isso vai sendo descoberto. Então, no caso do câncer de próstata, eu não sei se eu coloquei aqui o gráfico, acho que não, mas enfim, a curva, ela faz um pico na década de 90 e depois ela começa a cair de incidência. E o pico, então, ela está começando a cair, o pico na década de 90, depois da disseminação do PSA, e ela começa a cair depois, agora recentemente, porque o reservatório de câncer de próstata já está se esgotando na população. O que estava escondido foi sendo descoberto, então começa a cair recentemente, segundo estes autores que estudam sobrediagnóstico. Enfim, como medir o sobrediagnóstico? Então, não é tão fácil. A gente tem tem aquela curva, que é uma pós-medida. O NNT, que é o número necessário para tratar, nos dá uma estimativa do sobrediagnóstico, né? Então, de novo, quanto mais leve o sintoma, quer dizer, quanto mais próximo do valor limítrofe, sempre maior a chance de sobrediagnóstico, né? E muito difícil a comunicação disso com o paciente. Isso aqui é uma coisa muito comum na Inglaterra, fazer pictograma para mostrar o quanto a pessoa poderia se beneficiar de um exame ou não. Então, se não fizer o exame, ou no caso um remédio, que é a estatina, aqui no exemplo que eu peguei, ou seja, se não fizer esta intervenção, é a coluna da esquerda, que, enfim, o vermelho seria o desfecho desfavorável sem a intervenção, e o verde, o desfecho favorável sem a intervenção. E depois, com a intervenção, o verde continua igual, o vermelho diminui um pouco, e aí tem o amarelo, que é o benefício real da intervenção. Isso é para tentar comunicar para a população o que a gente está fazendo, que são os riscos de cada exame, de cada medicação, de cada intervenção. E aí, provavelmente, essa comunicação de riscos é a coisa mais difícil na medicina, né?
Então, voltando ao caso, que momento que a gente interrompe, tentando responder um pouco as perguntas, que momento a gente interrompe a cascata diagnóstica no caso de nódulo de tireoide, vamos chamar assim, que enfim, foi descoberto por rastreamento. Tem gente que diz que poderia interromper imediatamente porque não deveria ser feito. O rastreamento é um exame que não deveria ser feito, mas, como eu disse, é muito difícil isso aqui e geralmente a gente interrompe então exatamente ou quando o nódulo é menor que 1 centímetro ou 2 centímetros, dependendo da morfologia, ou na punção. E aí interrompe-se e a sugestão é parar de fazer ultrassom também, porque senão isso não vai ter fim, vai levar a uma outra punção e etc e tal, se a punção for favorável, evidentemente, né? Se o histológico for favorável, então a gente pararia de fazer na punção o que a gente tenta fazer. Se a punção for realmente favorável, falar para a pessoa, não precisa mais fazer ultrassom de tireoide, porque se isso continuar, o segmento, a cada 6 meses do ultrassom, o nódulo vai continuar lá, às vezes um pouco diferente, dependendo do ultrassonografista, que vai levar a outra punção, que vai levar a diferentes, mais incerteza, mais insegurança, e é um risco muito grande de fazer a cirurgia em algum momento. Então era esse o caso que a gente trouxe, para discutir um pouco isso que cada vez mais aparece muito para nós, né, porque a gente faz muito rastreamento, também em homenagem ao Outubro Rosa, ao Novembro Azul, né, que está começando, para a gente aquecer a discussão que é sempre difícil nessa época do ano explicar que rastreamento tem riscos também, que não traz só benefícios. Bem, obrigada. Então, a gente vai abrir para discussão. Arnaldo. Muito obrigado pela apresentação maravilhosa. Isso, sem dúvida, que instiga discussões, brigas acaloradas. Continuando nessa instigação, quer dizer, você tem a não recomendação no exame físico de rotina examinar o pescoço de alguém. Não tem... E muito menos fazer o ultrassom de rotina disso. Como que fica a sua posição da literatura em relação à descoberta de um câncer de tireoide? Quer dizer, então você tem argumentos, imprensa leiga, a história da Coreia, que o câncer está aumentando, existe um pânico da sociedade, que sempre se conhece uma vizinha que se tem um câncer de tireoide, e você não tem nenhuma recomendação, nem para exame físico, nem para exame laboratorial de imagem. Então, a ideia é quando se descobrir um câncer de tireoide, na verdade. Que, na minha opinião, é quase nunca. Quero ver se você concorda com isso. Eu concordo, né? Assim, como eu disse lá, o rastreamento deve partir da massa, né? Da massa, enfim, da pessoa perceber que existe, isso é vamos dizer assim, o esperado, né? A cascata benigna. A pessoa percebe que tem um inchaço, enfim, e é isso, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer essa comunicação com as pessoas por causa dessas coisas. Então, quer dizer, hoje em dia a gente sabe que PSA é questionável, mamografia numa faixa etária determinada é questionável, no mínimo questionável, né? E aí tem uma coisa que eu acho que é fundamental nessa discussão. O Jeffrey Rose, que é o autor da Estratégia da Medicina Preventiva, é talvez o principal autor dessa área, porque ele discute essa área em estratégias populacionais e estratégias individuais. Quando a pessoa chega no consultório e fala, eu não sei, eu quero fazer um ultrassom porque tem alguma coisa estranha, é uma situação que é diferente de quando você coloca no outdoor que tem que fazer ultrassom de tireoide, ou mamografia ou PSA, que é uma estratégia populacional que foi feita na Coreia do Sul. E aí, isso é uma tragédia clara, que está muito clara nesse artigo do New England, que discute o caso da Coreia do Sul, e que a gente discute lá nos workshops lá do overdiagnose. Então, tem que separar. Quando o paciente chega no consultório e fala, olha, não sei, realmente a gente tem que discutir, e às vezes a gente
não tem, todo mundo já passou por essa situação, como evitar de pedir o exame, que está exatamente no bordo da investigação clínica e do rastreamento, porque ela tem medo de câncer de tireoide. O sintoma dela é medo de câncer de tireoide. Porque ou ela leu, ou alguém falou, ou o vizinho teve, ou a mãe, enfim. E aí isso está muito no bordo entre o rastreamento e a investigação clínica. Então isso precisa ser feito com muita cautela e aí fazer um aconselhamento pré-teste. Olha, nós vamos pedir, mas pode dar um nódulo, a chance de dar nódulo é gigante, para já tentar lidar com essa possível cascata diagnóstica. Agora, populacionalmente, a gente deveria fazer só o que tem muita evidência científica, né? Quer dizer, colocar no outdoor, como uma metáfora ao outdoor, só o que tem muita evidência científica, né? Para evitar a tragédia que foi a história da Coreia do Sul. E agora tem esses Novembro Azul e Outubro Rosa, que é isso, que a gente teria que discutir, é muito mais saudável fazer essas campanhas com assuntos de promoção à saúde, quer dizer, prevenção primária, ou seja, atividade física, alimentação, esse tipo de coisa que a chance de, o risco, embora exista, é bem menor. Exista porque a gente pode transformar a vida das pessoas no inferno, né? Não tem que fazer atividade física, comer alface. Gustavo. Oi. Eu queria também fazer um comentário, obrigada pela apresentação, mais ou menos na linha do Arnaldo, porque a impressão que você me passou, que assim, se eu não acho, eu não me preocupo. E eu acho que não é assim. Eu acho que a gente tem que examinar, se achar, você tem que saber, com todas as evidências que a medicina nos mostra, como tranquilizar o paciente e como não ser invasivo. Porque se eu fechar os olhos, por exemplo, quando você deu o exemplo do ultrassom, se eu estou fazendo um ultrassom para ver o apêndice e eu vejo um nódulo da adrenal, eu falo, não vi. Me parece meio complicado. Eu queria que você reconsiderasse a sua fala, porque senão dá a impressão que a gente não quer ver nada, entendeu? Se o paciente não se queixa, eu não vejo. É claro que eu entendo o que você está falando, que aí você não pode passar por um extremo de começar a investigar o paciente, fazer um PET scan, todo paciente que vem para você, como já se foi feito. Então, eu estou dizendo assim, eu acho que também a gente tem que sempre usar o bom senso do médico para definir em cima do exame que ele pediu. Por exemplo, o teu caso que você mostrou, o paciente chega com uma queixa no pescoço. Eu não vou examinar o pescoço, não vou fazer um ultrassom? Claro que eu vou. Agora, eu vou mandar o paciente para cirurgia, porque ele tem um padrão folicular, por exemplo, no teu caso deu Hashimoto. Se ele tivesse dado um papilífero, o que você faria? Você consideraria isso um misdiagnosis? Então, acho que você precisaria deixar isso um pouco mais claro para a população mais jovem. Obrigada. Não, então, o que a gente está discutindo é exatamente isso, o momento de interromper, né? Não sei se eu deixei essa impressão de que não vai ver, lógico que vai ver. O que nós estamos discutindo aqui é exatamente o risco de qualquer exame ser pedido, né? E esse exame, o primeiro exame que foi pedido ali foi errado, professora. Ele tinha uma queixa músculo-esquelética. A princípio foi um erro. Porque é uma queixa músculo-esquelética que o ultrassom, naquele caso, a probabilidade pré-teste daquele ultrassom de cervical numa queixa musculoesquelética vaga era muito baixa. Não vou dizer que foi um erro, mas era muito baixa a probabilidade de pré-teste de ajudar um ultrassom numa queixa musculoesquelética de pescoço. Não sei se vocês costumam pedir ultrassom de pescoço quando a pessoa diz que está com dor no pescoço, mas não é, pelo menos não é, se não tiver pelo menos algum sinal de alarme, não se faz. Enfim, não, sim, palpar sim. E aí, se der papilífero, evidentemente, qualquer outra coisa, inclusive o momento de encaminhar para o endócrino, enfim, é uma coisa importante de ser discutida, mas não ver. Agora, veja, é uma questão muito delicada, que momento interromper a cascata. E aí, eu vou dizer, a gente tenta interromper depois do PAF, certo? É muito raro as pessoas interromperem, elas continuam fazendo ultrassom de 6 meses. Oi? Interromper? Não, na vida real. As pessoas fazerem para... Sim. Agora, veja só, eu estou nesse curso que eu estou fazendo, eu fiz algumas filmagens de discutir com o residente o momento de interromper a cascata diagnóstica. Não sei se vocês já tiveram esse exercício
de discussão de casos sobre cascata diagnóstica, especificamente assim, isso é uma cascata diagnóstica, que horas nós vamos interromper e como nós vamos comunicar isso para o paciente, né? É um exercício extremamente difícil, tanto a comunicação com o paciente, quanto a discussão com o residente, desse tipo de caso, de isso é uma cascata diagnóstica, isso aqui, que horas nós vamos ter que interromper. Nos parece que para controlar a situação e ela não tomar proporções maiores do que são. Mas é isso. Agora, o que eu disse é o seguinte, existe uma... Eu já vi discussões de caso, inclusive aqui, do tipo assim, como é que funciona um exame que ele não deveria ter sido feito? Entendeu? Quer dizer, ele não deveria ter existido, o exame. Qual é o valor desse resultado? Essa é uma questão. Agora, se ele deu um resultado realmente alterado, eu não fecho os olhos. Eu tento terminar a cascata da melhor forma possível. A Rosalina vai falar do grupo de tireoide. Então, com relação a esse caso, primeiramente, eu só queria dizer que todas as diretrizes, tanto brasileiras, internacionais, não aconselham fazer rastreamento com ultrassonografia de tireoide, para câncer de tireoide. Então, isso não existe, mas a gente tem recebido. Vários pacientes vêm já com um check-up com ultrassom de tireoide feito e pedido por outro colega. Mas, uma vez feito o ultrassom, realmente não tem como não ver o nódulo. Agora, a gente pode interromper essa cascata no próprio ultrassom. Se uma ultrassonografia mostrou um nódulo de 6 milímetros, não tem necessidade de continuar a investigação. Então, poderia ter se interrompido nesse ponto. Agora, se vier um nódulo suspeito, com mais de 1 centímetro, com microcalcificação, nós vamos pedir a punção desse nódulo. Não tem como. E, claro, se der benigno, você poderia interromper a investigação aí. Olha, deu benigno e não precisa mais fazer nenhum controle. Bom dia a todos. Também quero parabenizar, obrigada pela apresentação. E eu também queria dar uma contribuição que, em relação aos incidentalomas envolvendo a glândula suprarrenal, nesse ano, o consenso europeu apresentou um momento de parar a investigação. Porque quando a gente tem um incidentaloma na suprarrenal, 2 perguntas são feitas. Se ele é funcionante, se ele leva a uma síndrome endócrina, como um hipercortisolismo, um hiperaldosteronismo, um feocromocitoma, se ele é maligno, se ele é um tumor primário, um câncer suprarrenal, ou se ele é uma metástase. Uma vez que você tem um tumor que não secreta a partir de uma avaliação hormonal completa, levando em consideração aldorrenina, metanefrinas, cortisol, uma vez que ele não secreta na primeira avaliação hormonal, e esse nódulo é menor que 4 centímetros e tem uma aparência benigna, interrompe-se a investigação. Então, há um avanço das sociedades especializadas a buscarem exatamente o momento da interrupção. Para terminar, eu sou uma especialista em hipófise e hipotálamo no sentido de distúrbios puberais. Então, muitas crianças que têm puberdade precoce são submetidas a uma ressonância da região hipotalâmica, no intuito de detecção de tumores. No entanto, vários incidentalomas hipofisários são encontrados. Isso leva realmente os pais a procurarem neurocirurgiões, a fazer um diagnóstico equivocado de doença hipofisária, quando a doença que está sendo investigada é hipotalâmica. Então, isso realmente tem acontecido e, de certa forma, eu acho que o processo se interrompe bastante quando vem em mãos que têm habilidades e experiências no setor. Muito obrigada. Professor Zatz. Então, pegando carona no que a Berenice observou, no caso de próstata, por exemplo, tem aquele conceito da vigilância ativa. Então, você acha o nódulozinho lá e não necessariamente você vai fazer alguma coisa invasiva. Certo? Vai lá e vai fazer uma cirurgia, vai fazer alguma coisa mais drástica. E você acompanha aquilo
durante o tempo que for. Se houver uma mudança de comportamento, aí sim considera-se, né, uma ação mais incisiva. Isso não vale para tireoide, não vale para suprarrenal, para mama, para qualquer outra situação em que você, né, tem essa preocupação? Acho que sim. Acho que é isso mesmo. A gente tem que tentar fazer um passo a passo o menos invasivo possível, né? Até assim, pegando o gancho delas ali, eu fiz uma vez eu estava discutindo um caso na Holanda, em uma situação clínica lá, com médicos de família. E aí eu descobri que eles não podem pedir, os médicos de família holandeses, que são os mais respeitados do mundo, né? Eles não podem praticamente pedir ressonância magnética. Estou dando um exemplo aqui de outra área. Aí eu perguntei, nossa, mas por que? Não pode. Eles não são autorizados a pedir praticamente ressonância magnética. Aí eu falei, mas por quê? Eles falaram assim, porque se a probabilidade pré-teste de pedir uma ressonância magnética é alta o suficiente, ela é alta o suficiente para encaminhar o paciente, entendeu? Então, às vezes, faz sentido porque o encaminhar para um especialista é um evento com riscos e benefícios. É uma intervenção como outra qualquer. Eu, no final de uma consulta, posso não fazer nada, posso encaminhar. Então, assim, o que é menos invasivo? E aí a gente está discutindo isso aí, quer dizer, o momento de encaminhar também acho que é importante e tentar fazer o próximo passo menos invasivo possível com maior probabilidade de pré-teste, né? Com o maior valor preditivo positivo. Gustavo, só um comentário para complementar a discussão. É claro que as pessoas estão levantando aqui situações complexas e que têm que ser individualizadas. Quer dizer, o exame que não era necessário foi pedido, ou que foi pedido por uma indicação e apareceu outra coisa, que nós temos que investigar, e aí muitas vezes há riscos e pode ter benefícios. Mas o que eu queria dizer é que, no olhar da gente, não é? A gente não tem o grupo controle. Então, na verdade, o grande problema dessas questões é que ainda são poucos os estudos que demonstram se aquela intervenção fez diferença para o paciente. E aí só um estudo randomizado resolve. Então, por exemplo, no caso do câncer de tireoide, só vai ser resolvido no dia que essas pessoas forem sorteadas, metade for investigada e metade não for, e se descobrir o que aconteceu com essas pessoas. Como muitas dessas questões não são investigadas, não são submetidas a esse estudo, porque eles são muito caros, a decisão acaba tendo que ser individual, ou baseado em consensos, né? Mas o ideal é fazer como se fez no câncer de próstata, fazer um estudo randomizado, sortear, metade faz PSA, metade não faz, e depois se avaliar o que aconteceu. O problema é isso, é que é caro, as pessoas têm que aceitar, o N tem que ser alto, e o tempo de acompanhamento tem que ser pelo menos 10 anos, né? Então, introduz uma complexidade muito grande a isso. Mas é o jeito de responder a muitas dessas questões, infelizmente, né? Eu também queria fazer um comentário que eu acho que assim, dentro de cada especialidade, a gente vê isso bem claramente. Por exemplo, em termos de lombalgia mecânica, o paciente chega para você já com a ressonância. E aí, muitas vezes, ou pedindo que quer fazer uma ressonância. Então, acho que é importante também você ter bem claro diretrizes, como a Rosalinda falou, em relação às doenças específicas. Então, lombalgia mecânica não é para fazer ressonância. Você tem que fazer quando você tiver os sinais de alerta. Então, eu acho que assim, uma orientação da classe médica em várias coisas, eu acho que isso também é bastante importante, né? Então, diretrizes da tireoide, de próstata, tudo isso que acontece ao contrário, né? Outubro, como você comentou. O Lotufo? Eu estou achando muito interessante como todos os comentários aqui, de certa forma, eles estão convergindo, né? e indo para a média, mais ou menos, de um certo conceito. Muito interessante essa questão da hipófise, a questão da puberdade precoce e o que leva, né? Agora, eu queria discutir um pouco, dar um exemplo em relação a domingo, né? Eleição para prefeito. E, novamente, nós tivemos na campanha eleitoral uma questão relacionada à realização de exames. Há 4 anos, o atual prefeito, quando ganhou, ele
lançou uma palavra que chamava hora certa, né? Que seria para marcar os exames na rede. E agora nós temos aí o novo prefeito com o Corujão. E isso parece que está distante da gente, mas está muito próximo, né? Por quê? Porque foi se deixando, né, assim, ao bel prazer, sem nenhum tipo de regulação, a realização de exames dentro de um princípio que qualquer médico, né, em qualquer lugar, em qualquer momento, poderá solicitar um determinado exame. Aos 8 anos, mais ou menos, quando eu estava na superintendência do HU, o pessoal da prefeitura da região oeste veio me perguntar se a gente poderia resolver a fila da colonoscopia. Existiam 120 pacientes esperando para a colonoscopia. Falei, meu Deus, 120? Vocês fazem a 120? Falamos, 120, 240, não há problema. Mas nós vamos fazer uma avaliação prévia. Bom, nós fomos atrás das 120 pessoas. Dessas, 30 não eram achadas. Então, era uma demanda política que existia, né? Isso aí estava na cobrança da prefeitura, nessa região, mas 30 pessoas nem eram achadas. Dessas, aí nós chamamos 90 pessoas. Tentamos achar 90. 30 delas não tinham interesse, não queriam fazer, sobraram 60. Essas 60 foram chamadas para fazer uma avaliação, né? E compareceram metade. Da metade, praticamente todos os casos, 20 casos foram descartados, sobraram 10. Dos 10 foram agendados, fizeram acho que 8, né? E nenhum deles teve nenhum tipo de problema, não tinha câncer. Mas vejam só, você tem, né, o prefeito, ele compra, né, um enorme problema, né, ele acha que ele vai resolver, e na verdade quem está criando o problema para ele é justamente o sistema que está sob a gerência dele. E se houvesse, né, formas, como você falou, ressonância, se tiver uma suspeita de uma alteração hipofisária, alguma coisa que a pessoa pedir, então encaminhe para um ambulatório especializado, né, com certeza seria muito melhor para o paciente e para todo o sistema, né? Mas nós estamos insistindo nisso, quer dizer, a gente libera a realização de exame a todos, né, sem nenhum critério. No Rio, no SUS, lá no Rio, no PSF, lá na Secretaria de Saúde da Família, eles fizeram uma coisa que foi resolveu o problema também. Pagaram R$1.500 a mais para o melhor médico de família da unidade fazer a regulação. Então o cara pedia, tinha que passar ainda no crivo do melhor médico de família que ganhava lá, né? Isso acontece. Quer dizer, estou falando ganhar porque eu já estou pensando no ano que vem que talvez o Crivella vai acabar com o negócio. Mas funciona muito bem. Então eles acabaram com a fila assim. Então passa no crivo do melhor médico da unidade e ele já filtra, e é isso aí. Filtra muito mais da metade, ele volta para trás e diz que não precisa, chama o paciente, enfim. Mais alguma pergunta? Então, queria agradecer a doutora Bianca e o professor Gusso pela apresentação. Obrigada.